vocês façam alguma pergunta. O nosso limite aqui, que é de 100 pessoas, ultrapasse lá não tem limite. Então, a transmissão simultânea é muito boa para todos. Estou no YouTube aqui, ver se já começou a transmissão. A gente vai fazer um aulão, um bate-papo legal, uma aula, né? Que já começou. Caso vocês não consigam, a Rebeca e o pessoal vai liberar um link no grupo, que tem 963 pessoas, para o YouTube. Já estamos ao vivo, então, a gente quer começar a nossa participação, apresentar a professora, certo? E, deixa eu só ajeitar o slide aqui. Essa convidada. Estamos prontos, estamos prontos. Então, eu vou inicialmente apresentar a nossa convidada, a professora Thais Medeiros. Ela faz tanto no YouTube quanto um trabalho muito bom no Instagram, na Hematologia da Bancada. A gente está fazendo uma parceria há algum tempo, focando e prestando um pouco, ou dedicando um pouco do nosso tempo, ou muito do nosso tempo, que eu acho que é importante para todos nós, a morfologia, como a gente já estava conversando aqui, hora óptica, hora digital, mas é morfologia. E hoje, com morfologia, a gente já teve uma live, a gente pretende dar continuidade a essa live, com morfologia de blastos. Inicialmente foram blastos cup-like, foram blastos monoblastos e LPA, que é uma doença que ainda traz algumas dúvidas para a gente. Depois a gente falou de linfoblastos, e hoje a gente vem junto com a professora Thais, que tem uma expertise muito grande, inclusive no canal. De antemão, eu já queria agradecer também que ela deixasse o canal dela aqui para os colegas seguirem, o Instagram, já no chat, do YouTube, que ela trabalha há mais tempo e tem uma expertise muito grande, tem muito conteúdo bom. Então, é importante que vocês também tenham esse acesso ao máximo possível de canais e livros, né? E também a recursos e pessoas que sejam nossas referências, né? Ou em alguns momentos, nosso SOS, como a gente fala, Hum. nosso, nosso SOS quando a gente precisa de uma ajuda. Mas acaba que a professora é nossa convidada, nossa parceira, já colocou aqui, ó, @hematologia na bancada, certo? Que é o que a gente acaba fazendo. A gente espera que todos vocês desfrutem o máximo possível dessa aula. E a gente vai começar agora. Podemos começar, professor? O pessoal está ouvindo a gente? Boa noite a todos. Boa noite a todos, vocês estão ouvindo bem? Eu e o Dr. Luiz Arthur, tá tudo certo? Coloquei aqui no chat o arroba do canal do YouTube, que é o mesmo nome também do meu Instagram. Acho que a gente pode compartilhar a tela já. Compartilhar a tela. Pronto, como são 7h30, quem for chegando um pouquinho vai ficando atrás, como a gente fala no colégio, né? E o nosso tema de hoje, pessoal, eu vou projetar, e a gente vai comentando junto com a professora, é uma doença que tem muitas fases, hoje tem duas fases, então estou conseguindo aqui, deixa eu puxar essa barrinha aqui, pronto. A gente chama morfologia da leucemia mieloide crônica, certo? Eu coloquei meu nome aqui, lógico que só para constar, não coloquei nada de titulação, de nada disso. Como apresentei também a professora Thais, que está em São Paulo, já trabalha no Grupo Fleury, tem experiência grande com morfologia e com granulócitos imaturos. Tenta focar nesse tema, na leucemia mieloide crônica, certo? Quando eu falo que minha maior conquista, não sei se a professora divide dessa minha fala, eu sempre edito de uma forma diferente. Quando eu falo que a maior conquista de nossa, seja da Escola Brasileira de Hematologia, da LAEMAT, o Luiz Arthur, agora falando como Luiz Arthur, professor, da professora Thais, a gente vê pessoas, alunos,
evoluindo nos seus trabalhos, mudando e acertando. Porque isso a gente sabe que, por exemplo, nessa doença, os pacientes podem ficar muito bem. Então, a gente até escreveu o trabalho aí, corrija aí. Esqueça aquele A, mas vamos pensar como se fosse um superlativo, que ajuda muito, e a gente vem mudando a hematologia em conjunto. Então, a minha maior conquista, sem dúvida, eu acho de qualquer professor, até vendo um vídeo de um professor que saiu aplaudido de um colégio, são os alunos. E os alunos se tornarem, no nosso caso, não só professores, mas analistas em hematologia, certo? Então, a gente tem várias histórias, cases de sucesso, e na leucemia mieloide crônica ela é muito interessante. Mas antes, a gente tem uma coisa saindo do forno, que é um curso que a gente só utiliza ou só oferece 2 vezes ao ano. Né? Por quê? Primeiro, demanda muito tempo para preparar esses cursos práticos. Segundo, a gente também precisa selecionar muita lâmina. A gente tem mais de 1.000 lâminas, tem que olhar 1.000 lâminas, lâminas antigas, lâminas muito novas, com laudos. E é um curso muito específico de morfologia das leucemias e linfomas, certo? Que a gente vai ter prática, mas se vocês quiserem, né, no final, nós falamos sobre esse curso, mas somente se vocês quiserem, se vocês começarem a falar no chat, certo? Seja daqui ou do YouTube, vocês podem escrever sim, que a gente começa a falar um pouco mais sobre esse curso, que começa agora dia 5 de agosto, agora ainda nesse mês, né? Agora mesmo. Então, essa é a novidade que a gente está trazendo, que é uma das formas de aprender, né? Já que o mundo mudou, a gente também mudou para o mundo digital. Então, falando um pouquinho das neoplasias mieloproliferativas, elas mudaram de nome, e aí vocês vão ter que ter um pouquinho de cuidado quando se fala neoplasia mieloproliferativa, porque às vezes se fala também hoje neoplasia síndrome mielodisplásica, elas entram em um lado ou para o outro, mas quando se fala de leucemia mieloide crônica, a gente está falando de uma doença muito frequente, primeiro. Então, eu sempre gosto de destacar, além de ler a definição, que todos vocês vão pegar essa doença num laboratório de rotina. Eu já tive a oportunidade, posso dizer até o ano. Em 2007, eu trabalhava em um laboratório privado, que nunca chega a nada daqueles laboratórios normais de excelência, mas que não fazem exames hematológicos. E apareceu uma criança, não, minto. Naquela época, um jovem de 36 anos, um exame, né? Um exame, como a gente vai fazer hoje. Vocês vão ver que é similar a situação. E o paciente não tinha sintoma nenhum. Certo? Quando eu bati o olho, eu disse, não, isso aqui não é possível. Era uma leucemia mieloide crônica. Para falar de um distúrbio mieloproliferativo maligno, que é caracterizado por uma proliferação mieloide na medula óssea e muito no sangue periférico, que foi descrito em 1962, mas a marca todo mundo tem que saber que essa doença tem o cromossomo Filadélfia, que é a translocação 922, que leva essa alta quantidade de células, essa mutação, que hoje é BCR-ABL1, que é a base também do tratamento, vou falar um pouco. E é uma doença comum, chega a ser 20% de todas as leucemias. Por isso que eu encontro um caso, você vai encontrar outro. Recentemente, esse ano, me mandaram um caso, né, para contextualizar, para vocês verem que isso é verdade, com 545 mil leucócitos, nesse caso aqui. Né? E era um laboratório de uma cidade de 65 mil pessoas. Ele não está falando da cidade de 1 milhão de pessoas. Então, ele vai chegar, essa doença vai aparecer para todos vocês. Se vocês me perguntarem, esses pacientes às vezes nem têm sintomas. Na maioria das vezes não tem sintomas. Então, doença frequente, mais comum, uma faixa etária aí de adulto, idoso, não é uma doença comum em criança, deixando claro. E aí o ponto principal aqui, sabendo que é a LMC, leucemia mieloide crônica, uma doença antiga, é que até 40% dos pacientes, até 50% dos pacientes não têm sintoma nenhum. Vão ser diagnosticados ou vão ter o seu primeiro exame, hemograma, ao acaso, feitos por vocês. Então, veja o impacto de saber. Certo? Não sabe, o paciente vai evoluir para uma fase muito agressiva, que é uma transformação para uma leucemia aguda, ou vai cada vez ter mais sintoma. Então, ponto de É que é importância. importante falar que ela tem fases, né, doutor? Exato. No passado, muito recente,
ela era uma doença trifásica. Em 5 anos, se o paciente ficava na fase crônica, que é essa fase sintomática, a gente vai mostrar para vocês um pouco de fase crônica para antigamente fase acelerada. Na fase acelerada, que esse paciente, depois de 5 anos, em média, evolui para essa fase um pouquinho mais grave, que é acelerada, ele começa a ter algumas coisas que a gente não vai destrinchar todo aqui, mas quando a gente falar de um curso e de outro momento a gente vai falar, logicamente. Nessa fase acelerada, ele tinha mais basófilo, a doença começava a ter mais leucócito, começava a ter um baço maior, significava, começava a ter anemia, começava a ter, como a gente vai mostrar o caso, plaquetopenia, o que não é comum na LMC, começava a ter mais blasto e mais sintomas. Então, veja, em 5 anos, mas 5 anos você não tem a unidade de tempo. Quando deu 5 anos? Você pode pegar ele quando ele já tem 2 anos de doença e não tem sintoma. 3 anos de doença e não tem sintoma. 4 anos de doença e não tem sintoma. Então, falta, às vezes, 6 meses para ele transformar na fase mais acelerada, que a gente pega bastante. E aí, a fase acelerada já é uma doença que tem tratamento ainda bom, mas não tão eficaz. Se você deixar mais 6 meses, mais ou menos, ou um ano, ele vai transformar. O que é um ano para um paciente desse? Nada. Ele vai transformar numa fase blástica. Então, essas são as 3 fases antigas. Hoje, pela OMS, eles já tentam fazer algo bem diferente. Eles já classificam por mutações genéticas, principalmente no comportamento clínico, só existe é bifásica. Ele sai da fase crônica e aquela fase acelerada ficou como se fosse crônica, aí fica como se fosse uma parte assintomática e não assintomática, e para a gente continua sendo pior, que a morfologia é a mesma e a parte sintomática é muito frequente. E a fase blástica, certo? Que é uma leucemia aguda, certo? Que não é o nosso objetivo agora, mas ele transforma a leucemia aguda, aí o tratamento é completamente diferente. E a mutação, mesmo os inibidores que a gente tem de mutação, não são tão eficientes. Então, o que a gente tem que frisar aqui é que você tem que suspeitar, quando você está fazendo um hemograma, de LMC ou não, que é o que a gente vai falar agora, certo? Ou como? Como a gente começa com isso? Com alguns parâmetros do hemograma. Por exemplo, quando o paciente tem de 20 mil a 500 mil leucócitos, lógico que com 500 mil fica mais fácil. Mas 20 mil, entre 20 mil e 500 mil, tem muito número aí, ó. 20, 30, 40, 50, até 50, 60, 70, 80 pode ser infecção. Esse é um problema que sempre existiu nessas doenças mieloproliferativas. Só que essa tem mais eosinófilo e muito mais basófilo. Olha aí onde é que está a chave da doença. Quando você vê basófilo, talvez você comece a pensar, e é você que vê, fora o equipamento, que a doença não é uma infecção. Opa, tem 3 basófilos. E você tem que ter um olho um pouco treinado para não ficar analisando só uma célula. Só manda, isso aqui é um basófilo, isso aqui é um mielócito. E tem mais. Essa célula tem uma maturação preservada ao ponto de você encontrar na lâmina, que é extremamente comum. Se você olhar para essa tabelinha aqui, pessoal, a célula mais frequente é o neutrófilo, uma neutrofilia, depois o mielócito, meta, depois que vem os basófilos também, certo? Então, é uma doença que tem muito mielócito, metamielócito, granulócito imaturo, que é nosso objetivo aqui. Então, você tem que perceber, opa, tem um granulócito imaturo, com eosinófilo, com basófilo, com muito leucócito, pode ser LMC, mas, ainda disso, você tem que fazer o exame pensando, né? Como? Desse jeito. Uma leucocitose num exame de rotina alterado. O que é isso? Um exame ao acaso, né? A professora vai concordar comigo. O cara vai fazer um exame porque vai fazer, vamos lá, um senhorzinho, aí como a gente está dizendo, um idoso, vai fazer um exame porque vai fazer um check-up. Dos que fazem check-up, puf, bate lá LMC. Com granulócitos imaturos em várias fases de maturação, eosinofilia e basofilia, que ele nunca soube, ele não tem nenhum sinal de infecção, não tem febre, ou não tem um PCR aumentado, ou não tem uma neoplasia, ou não tem uma sepse. Opa, então a gente tem que... Daí, só para vocês entenderem como é importante a morfologia, vai se chegar no caminho daqui, de forma rápida, de fazer a translocação 922, citogenética convencional, por banda G. 95% desses pacientes que tiverem esses achados aqui e que fizerem isso, vão dar positivo, vão ter LMC.
que logo vão fazer o BCRBL, por biologia molecular, que hoje também é rápido. Todos os centros de cidades grandes fazem, quase todas as capitais, eu acredito que todas as capitais do Brasil fazem, e do mundo. E aí você quantifica e trata. Qual é a função da gente, pessoal? Na hora que a gente vê a morfologia, vocês talvez não saibam, está dando um passo para esse paciente ficar com a doença controlada. O que é isso? Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Essa quantidade de gene mutado vai gerar mais doença, e mais doença, mais célula, mais célula, mais célula, mais célula, mais célula, e mais doença. Quanto mais dos 50 mil leucócitos aí, no outro dia, ou depois de uma semana, ou depois de duas, ele já vai para 500. E a doença está pior. Só para dizer, só para ficar claro para vocês. Quanto mais célula, mais basófilo, mais granulócito imaturo e mais blasto, pior a doença. Olha como você tem marcadores no sangue, fora outros bioquímicos, mas esses são essenciais. Então, a gente tem que zerar essa quantidade de célula, né, com um inibidor chamado de Gleevec, que é o mais convencional, mas são os imatinibs, que é a nossa função. Então, passando por um caso clínico, vocês não entenderam aqui, vocês podem tirar dúvidas, lógico, né? Boa noite a todo mundo aqui, né? Ver se tem alguém no YouTube também com dúvida, mas por enquanto podem divulgar também o chat. Passando para cá, a gente vai falar de um caso que eu acho que é mais comum para vocês de rotina. Então vamos lá, junto com o professor aqui. Veja bem esse caso. Esse caso não tem nada diferente do que a gente vê, que é paciente masculino, JPFSF, 28 anos de idade. Pronto, pá. Você pega assim um hemograma, está aqui na tela, o hemograma tem, depois de uma diluição, porque ele não fez contagem, mas deu 155 mil, certo? Aí você olha, ok, vamos ver o que tá mais comum aí. Em amarelo, esse equipamento mostra, ele tem 65% de neutrófilos, ele diz que tem 7% de Band, que é bastões. Olha o flag, ó, aqui. E aí identifica a cor, né? Por esse equipamento, né? Essa parte amarela identifica pelo SEG, Band e IG, né? Identifica, a gente vai mostrar para vocês, ó, que legal. Esse equipamento mostra quanto tem de IG, o que é IG? Meta, mielo e pro. Aí está dizendo que tem 20, que ele não conta junto dos 100%. E aqui ele já está dizendo que tem 2% de basófilo para a gente, certo? Mas lembra o que a gente comentou? Daqui a pouco a gente vai para o gráfico. Tem 5,5 de hemoglobina, então esse paciente já não está numa fase muito boa. Não é tão assintomático. Opa, já não é tão bom. Já está com muito leucócito, repetindo, com muito neutrófilo, com muito IG, está começando a ter muito basófilo e também tem plaquetopenia, que em LMC normalmente a plaqueta dá alta. Então está começando a ter coisas que para a gente não é muito bom. Pelo um hemograma, que a gente pode achar que é simples, né? O equipamento é legal, o equipamento da Abbott, né? Quando ele bota em amarelo, ó, ele destaca que está cheio de granulócito, mas acima aqui granulócito imaturo, que você vai ter que contar, certo? O pessoal já está entrando aqui. Acho que a Rebeca está admitindo. De qualquer forma, vou pressionando aqui. Uma coisa interessante que a professora vai ver aqui, ó, você analisa gráfico, pessoal, desse caso específico, não de outros, vai ver que tem bem poucos pontos em azul. A leucemia mieloide crônica não é uma doença de linfócito. Ele está mostrando no gráfico, ó. Olha que legal. Esse é um fato importante, certo? Basófilo aqui, ó, e aqui um pouco de monócito em 155 mil células. Não sei se vocês lembram de como interpreta esse gráfico, ó, mas quando ele alarga o gráfico, certo? Ele diz que tem plaquetas em tamanhos diferentes. E quanto menos plaqueta, ele vai achatar esse gráfico aqui. E esse gráfico aqui é uma curva, está dizendo que as hemácias são normais em tamanho. Tem um RDW um pouquinho tocado. Boa noite, a Cristiane Mendes chegou, o pessoal também dando boa noite. Ótimo. Ok, então aqui ele deu um aviso. Fora tudo que ele tem que dar, ele deu um aviso. IG, que é granulócito imaturo, e Band. Aí cabe a gente olhar aí, opa, agora é lâmina, não tem mais o que fazer. Pô, certo? Quer comentar, professor, alguma coisa? Fora as fases que a gente já falou. Se a gente fosse analisar a fase, por mais que tivesse algumas questões clínicas de baço, a maioria são questões de
ou de fadiga, de perda de peso, a gente tem muito do hemograma, né? Sim, não, na verdade, esse é um caso, né, que o paciente tem 28 anos, né? Já é um pouquinho fora, né, que a leucemia mieloide crônica, normalmente ela tem pacientes de mais idade. E para quem não sabe interpretar o gráfico, só frisando aqui a parte das cores, né, que esse equipamento, ele mostra o segmentado, o bastonete e o granulócito imaturo em amarelo, e aí a gente vai utilizando ele como legenda para a gente conseguir interpretar aqui, para quem não tem costume, né, de usar esse tipo de equipamento. O gráfico, ele divide em tamanho, mas principalmente qualquer gráfico vai ter uma parte que chama SSC em granulosidade, pessoal. Se souber um pouco desse SSC, vai saber que ele vai jogar para cá, ó, né? O ponto em amarelo, ou se fosse preto e branco, ele ia jogar para cá granulócito e as células mais granulares. E de tamanho, ele depois, por que está subindo esse amarelo aqui, professor, que é maior do que o monócito? Porque os granulócitos imaturos são maiores que monócitos, certo? O band, ele dá quando fica entre aqui, ele conta, mas nem todo equipamento conta com precisão. Aí você tem que revisar, vocês vão ver que pode ter mais bastão do que deveria. Eu também concordo com a professora, eu não tinha citado, mas ela foi bem precisa, por isso que estamos em dois aqui, que essa idade não é muito comum para a LLC. Só que essa doença não tem mágica. Ela tem uma margem de erro aí de 3% ou 10% de casos que podem acometer adultos jovens e um pouco, 3% ou 5% crianças. Certo? Sim, isso. Que a gente não pode se apegar a uma regra, né? Na verdade, não existe uma regra de 100%, né? Sempre vai ter as exceções dentro da hematologia e a gente precisa estar atento, né, para tudo. Hematologia das ciências que eu conheço é a que todo dia a regra foge. Se existe uma regra, mas todo dia aparece uma coisa fora da regra. Mesmo em laboratórios privados, a gente, pá. E aí a tecnologia contou muito bem os granulócitos imaturos, às vezes tem um cara ou colega ou outro que vai revisar a lâmina por causa de uma anemia, como aconteceu agora, e contou muito metamielócito. É raro. É para dizer para vocês que esse IG aí, metamiel e pro, ele é muito bom. Então, tem vários fatores para a gente ir para a lâmina. Então, vamos lá para a lâmina. A lâmina a gente já temos com um número de colegas grandes aqui, 42 pessoas. Podem ir participando, pessoal. Eu vou descompartilhar essa tela e vou compartilhar a lâmina para mostrar um pouco também, um pouco do que a gente vai ver no curso. Deixa eu focar e quando tiver bom o foco, eu posso ajustar qualquer coisa para vocês. A professora também pode ver e dizer. Não sei se eu vou ter acesso ao... Quando eu estiver compartilhando a tela cheia assim, eu não vou conseguir ver vocês, pessoal. Aí vocês que escolhem como querem ver uma projeção. Ou assim, ó, para a gente começar, ou daquele jeito, projetando a tela inteira. Certo? Mas de cara, eu vou posso apontar algumas células, a gente já poderia contar, e veja como é fácil, entre aspas, contar uma lâmina que tem muito leucócito. É fácil se você conhece os leucócitos, lógico. Né? Vou deixar a professora já ir falando e comentando. Se a gente for fazer um zigue-zague, pessoal, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Aqui vocês conseguem contar essa lâmina junto com a gente. Coisas como se fosse essa própria aula aqui, né? Contar é uma lâmina, mas aí tem que saber as células. Pode falar, professor. Deixa passar para o professor, que a gente já vai começar aqui. Esse é aquele caso que a gente mostrou no hemograma, 155 mil leucócitos, 5 de hemoglobina, cheio de IG, né, segmentado, alguns basófilos, e plaqueta de 109 mil, aquele adulto, uma sexo masculino de 28 anos. Olha aí, o que, é que vocês estão vendo? Agora é com vocês e com a gente, né? Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Eu não sei se é a coloração ou se sou eu. Essa célula aqui embaixo, ela é para mim ela tá com a coloração um pouquinho alaranjada. Não, não é, né? Não, eu consigo Tá deixar... bom. Não, é que para mim tá, e às vezes, né, pode ser a dúvida de outras pessoas aqui também. Perfeito, tá bom. Realmente, caso queira, assim, ó, alaranjada. Se está mais alaranjada, eu vejo no microscópio, não, que aí é recurso de... não está muito alaranjada. Consegue mexer um pouquinho nela. Mas inicialmente não. Não, tá bom, tá ótimo. Não dá para a É gente mexer. assim. Mas já tem uma coisa aqui, pessoal, que vocês devem notar. Na leucemia mieloide crônica, nesse primeiro campo, se eu fosse contar esse segmentado aqui, ó,
vocês vão ter os bastões grandes, a gente chama de megabastões. Vocês vão ter critérios do que é um bastão ou de que é um metamielócito, certo? E aí, lógico que pode ter alguma diferença. Então, a Também, gente, como é um distúrbio, né, de medula, também é por isso que as células ficam assim um pouco diferentes. Então, precisa entender como que elas são normais para a gente entender aqui que ela está em tamanho maior, um tamanho que evidencia, talvez confunda, né? Mas é, o importante é contar, se tiver dúvida, conta de novo, e aí vai observando os detalhes. Mas a gente consegue ver que tem basófilo, tem neutrófilo, todos aqui para mim são um pouquinho mais displásicos. são megabastões, ó. Bastão, bastão, bastão. Esse aqui já é um meta, vocês vão ver. Dá para aumentar, mas acho que na tela cheia Acho que não precisa. Ah, a gente não marca, né? Aqui fica legal, pronto. Deixa aqui porque eu vou usar alguns recursos com o professor e depois eu posso. O que eu estou falando aqui é isso, pessoal. Ela está falando aqui, bastão, ó, basófila, tá aqui em um azul, ó, os grânulos bem escuros. A gente pode mudar. eu acho Como, que assim fica mais fácil, Luiz, não é? mostrando a seta e comentando do que a gente contar, sabe? Contar em zigue-zague. Precisa Acho que fica contar. mais fácil. Mas só mostrando como é fácil contar. Eu vou mostrando aqui, por exemplo, outra seta preta, que aqui são bastões, ó. Mega bastões, aqui parece um meta, ok? Certo. Para mim, isso aqui é um bastão, mas se confundir. E o que acontece muito em LMC é que os neutrófilos ficam um pouco grandes, assim, ó. O neutrófilo bem grandão, ó. Mas se não for hipersegmentado, é tranquilo. Então, a marca da doença começa aqui. Você conheceu o basófilo, mais escuro. Esse aqui a professora falou um pouco mais claro. Pode ser luz aqui também, mas é basófilo também. Vamos pro próximo campo e acaba que simula uma contagem. Então, LMC é uma doença que hora vai fazer isso ou aquilo. Vou subir, pessoal. Vou subir e vou parar num campo que tem uma sala como essa. Vou aumentar o tamanho para a gente caracterizar algumas dessas células, né? Aumentar um pouquinho, depois eu posso subir. A vantagem desses microscópios é que a gente consegue subir, fazer o que o microscópio normal não faz, né? A gente consegue chegar no aumento de 200 vezes. Então, a gente consegue deixar a célula bem grande para você caracterizar o que ele contou de IG. Pronto, agora a gente entra no o que é IG, né? E aqui a gente tem um bastão gigantão de novo, um bastão gigantão. Eu vou dar a minha dica, a professora vai dar a dica do que é essa célula. Por exemplo, na LMC, você não vai encontrar muita granulação tóxica. A gente chama de lâmina limpa, porque não tem granulação, não é infecção. Então, você vê que os neutrófilos não estão cheios, ou os bastões não estão com granulação. Mas do lado tem uma célula redonda ou oval, um pouco grande. Vou passar para a professora e vou botar uma seta aqui e a gente vai interagindo, né? Quem tem menos conhecimento pode ter dúvida nessa célula, que aí começa um pouco também da LMC, ó. Está aqui na seta para ver. Sim, que ela já tem um tamanho maior, né, em comparação às outras, comparando com a hemácia também. Isso também faz a gente entender que ela é um pouco mais imatura, apesar por ter já esse tamanho maior. Tem o núcleo excêntrico, né, mais lateralizado também, Excelente. E pouca granulação. granulação. E aí, ó, só comparando e subindo, vocês vão usar o método de... Tem muita comparação nessa ciência, nessa parte. Você vai pegar mais grânula aqui. Pronto. Tá legal. Olha uma célula com mais grânula aqui, junto de uma que parece um basófilo, um eosinófilo. Aqui o meta. Eu vou passar de novo para a professora, mas vou usar a seta. Recurso da seta para ficar legal aqui, ó. Dessa célula aqui, ó, de LMC, que é um IG. Essa já tem mais granulação, então a gente também consegue observar que ela é mais imatura, tem mais imaturidade do que a outra anterior que a gente fez para comparar. E o núcleo dela não tá tão, ele tá excêntrico, mas ele é um núcleo maior, né? Então indica que ela é mais imatura do que aquela lá que a gente viu. Exato. Uma coisa que na LMC, pessoal, e algumas infecções também vão ficar no limite, mas em LMC tem muito, são essas células que você vai dizer, é transição, transição. Só que na hora de contar, se você pegar um contador hoje, WBC Conta, no seu aplicativo, no seu celular, não vai ter célula em transição. Ou vai ter pró,
ou vai ter mielócito. Então, você vai ter que definir e contar aqui ou para promielócito ou para mielócito. A gente vai ver isso nessa aula e a gente vai mostrar isso para vocês, certo? Então, definindo aí, ó, tá bom, ainda é núcleo, como ela falou, excêntrico, tem nucleolo, tem mais grano, tem menos grano. Então, ou é um mielócito ou um promielócito, certo? Essa daqui de baixo não tem dúvida que é um metamielócito. Então, vamos aprendendo esse escalonamento que a gente chamava de desvio à esquerda, não só por causa do bastão. Daqui a pouco eu vou mostrar uma célula bem mais clássica do que é pró e do que é mielócito. E é comum demais, viu? Certo? Eu poderia ficar aí dizendo que isso aí era um promielócito, mas talvez falte um pouco mais de grano, certo? O professor achando que era um mielócito, mas vocês vão ver que essa dúvida a gente tem na própria lâmina. Isso. Não se preocupe, não. A gente vai Chega lá. olhar, tem que olhar tudo, né? Tem que olhar a lâmina. Acho que essa aqui é bem legalzinha aqui, ó, pronto. Esse marronzinho aqui, ó, é legal, não fica laranja. E por que não fica laranja? Né? Porque esse aqui é um eosinófilo, e quando o eosinófilo ele é imaturo, ele não fica laranja mesmo, não, ele é marrom. Isso é um mielócito eosinófilo. E aí cabe a gente aqui a contar, ou não, isso aqui como um metamielócito, certo? E começar a ver que tem uma célula mais alaranjada aqui, ó, certo? E aí a gente vai passando, olhando, passando, olhando, passando, olhando. Uma célula com muita celularidade, vou pegar uma célula mais clássica, assim, a gente chamar ela de mais imatura. Deixa eu focar, qualquer coisa eu tiro luz, aumento luz. Um campo já com um bocado de célula, pronto. Só pronto. Vou mexer no foco. Aqui tem uma coisa bem legal. Vou botar aqui para focado. Não sei se aqui está focado. Está focado ou está desfocado? O meu foco é um foco Eu acho que está um pouquinho desfocado, não dá para ver os detalhes, mas eu acho que é acho que é o máximo, né, que dá para fazer. bem, às vezes dá para ajustar aqui um pouquinho. Pronto. Agora está um pouquinho mais focado. Pronto. O que é que vai dificultar a vida de vocês aí? Vou mexer um pouquinho na cor, enquanto a professora pode ir classificando uma que é mais. Vá da menos maduro, da menos para mais. Vou tentar de novo focar. Também foca, é foco, né? Foca. Eu vou tentar aumentar. Uhum. Melhorou um pouquinho. Tentar aumentar a luz. Amém. Não sei se melhora ou piora. Ou se você vê melhor assim, ó. Ah, acho que com aumentando a luz é melhor. Você vê que é um microscópio que a gente está trabalhando, tá vendo? Microscópio. São, Pode falando. eu acho que agora dá para ver melhor. Promielócito, o mielócito, segmentado, tem um basófilo, Ótimo. dá para ver nucleolo. Enquanto ela vai falando, eu vou ver se eu vou melhorando qualquer ajuste para chegar mais perto do promielócito. Pronto, já melhorou um pouquinho o promielócito. Ficou mais com grânulo mais Mais purpúrico. forte. Mais... Isso. Uhum. Veja, o que a senhora falou foi muito importante. Vou focar agora, para facilitar meu foco. Estou focando por lente, mas... Vou ver na tela assim aqui para ter uma amostragem de foco. Na tela cheia está bem focado. O que acontece no promielócito? Ele vai mostrar mais alguns. Não sei se é meu óculos. Deixa eu diminuir o tamanho, porque quando ele chega em 128, o que acontece? Às vezes a gente não perde um pouco do foco. Ah, sim, verdade. Aumenta demais. Pronto, e veja agora. O promielócito. Primeiro, a gente está fazendo comentários e é bom que tem mais de uma pessoa comentando. Ó. Primeiro eu vou nesse mielócito, ó, muito redondo, como ela falou, pode ser displástico, mas bem, o mielócito é redondo. A outra mielócito aqui, certo? Outra célula aqui bem esquisitinha, certo? O mielócito, essa aqui também granular, aqui eu ainda conto como mielócito, mas quando os grânulos são primários, que a gente chama de grânulos azurófilos, certo? São grosseiros, a gente pensa mais em promielócito. Há um bastão bem clássico, e é uma doença que tem maturação preservada, olha aí que a gente falou, certo? Então,
Lembrem disso aqui. Eu vou, às vezes, diminuir ou aumentar a exposição de luz para trabalhar com... Às vezes, aumenta o vermelho também, fica melhor. Tem que ficar claro para vocês essas granulações aqui. É que quando a gente pega uma lâmina assim, né, que tem muita celularidade, muita diversidade celular, a gente olha também para tudo, não é só para a cromatina do núcleo, a gente olha para a granulação, como o professor falou, a gente olha para o tamanho dos grânulos, para a gente conseguir identificar e conseguir fazer a definição da maturação das células. Pra- Essa é uma lâmina que a gente demoraria um pouco mais para ler, né, professor? Então, não é. Não é tão rápido, que às vezes pô, as pessoas acham que a gente lê tudo muito rápido, né? pra tentar encontrar... Porque, pessoal, tem muita celularidade, mas tem células diferentes. Não é um padrão que todo promielócito é igual. Tudo é igual. Vou mostrar um aqui mais Sim, claro. é uma. Eu acho que é esse aqui. Eu vou ajustar só o tamanho, porque está um pouco vermelho. Vou tentar ajustar o foco. É o foco, que é o negócio que tá ficando. Para mim, agora tá bom. Tá bom, dá para ver a granulação. Porque agora ficou menos vermelho, mas eu vou deixar mais vermelho. Aí vai ficar mais assim, ó. Pronto, ficou legal. A granulação ficou um pouquinho mais vermelha, mais saturada. Veja aqui, ó. Tem granulação até. É uma leucemia. Então, tem granulação até se aglomerando aqui, ó. Promielócito é muito isso. Tem um halo branco, ó, e tem nucleolo. Promielócito tem que nucleolo. Vai aumentando, aumentando, aumentando. Você vê como o promielócito é... Só para dar um exemplo, isso aqui é um linfócito, eu aumentei 200 vezes. Se você pegar esse linfócito e colocar aqui, cabe 4 células do promielócito. Certo? Lógico que está num aumento muito grande, aí fica um pouco desfocada. Mas não esqueça, ó, que isso aqui é um bastão. Ah, mas um bastão todo dobrado? É, mas isso aqui, além de ser uma leucemia, é um bastão e com pouco grânula, como a gente falou. Então, é uma lâmina que pode demorar, depende de quem vai contar, né? Eu costumo contar essas lâminas indo para a objetiva de 100. Se eu tiver pouco tempo, eu conseguiria contar de 40. Aí alguém já falou aqui para mim é loss. Ótimo. Significa até que o foco está bom. A gente se preocupa com isso também. Certo? Ótimo. Tem 50 colegas aqui. Dá para analisar. O foco está praticamente igual mesmo. E aí a gente vai para cá ou para lá. Vou tentar focar nessa, porque se chegar naquela multidão ali da frente, e vou aumentar para vocês, porque está bem pequenininho, né? Olha aí, pessoal, que célula legal. Todas as células. Analisa todas. Quando a gente trabalha no Instagram, a gente faz uma comunicação, que analisa uma série, uma célula, uma cinco, três, ou quatro, a gente está ensinando uma coisa. Quando chega aqui, a gente está ensinando o contexto todo. Então, olhem para essa célula, e se não souber, comentem. Vou pegar, né? Alguém falou mielócito e bastão, né? A Maria. Eu vou botar uma seta, Maria, que vai facilitar a sua vida. Aí você me diz quem é mielócito e bastão, certo? Essa seta aqui, a gente quer saber o que é. Essa aqui eu quero saber o que é. Essa aqui eu digo que é bastão também. E essa, se eu seguir o seu raciocínio, você me falou que isso aqui era um mielócito. Ok. Eu não vou tirar o comentário do básico, não. Isso aqui é um segmentado, isso aqui é um segmentado. Mas essa aqui, ó, que eu vou deixar para mim, para a professora e para algum de vocês, tem um pouquinho de grânulo, só que tem umas estruturas bem grandes, ó, que a gente chama de núcleo. Então, a participação de vocês é importante também. Temos 50 pessoas já. Legal. Tem um pouquinho mais de granulação, né? Essa célula, então a gente começa a enxergar que ela é um pouquinho mais imatura, além do núcleo, né? Que dá para perceber. O que é que E o acontece? tamanho dela, né? O tamanho da célula é gigante. A gente está aqui em 150 vezes. Você não tem esse recurso todo de aumento, mas tem 100, né? Lógico. Se você comparar essa cromatina com a do lado do mielócito, você não vai ver tanto nucleolo, certo? Lembre que isso é maligno, viu? Isso é maligno. Alguém falou que é promielócito, outro falou que era blasto. Para ser promielócito, tem que ter muito grânulo. A característica do promielócito é a célula que, fora o basófilo, que tem grânulo maior, é a que mais tem grânulo. É a célula hipergranular. Salvo em uma LM, um que não é o caso. Um LPA hipogranular. Mas então,
Ela era para estar cheia de grânulos aqui, a gente mostrou quase agora, vai mostrar de novo. Vai se repetir. Então, a LMC é uma lâmina excelente para você aprender, mas a gente tem que ver que os nucleolos eles ficam espaçados porque esses células fazem muita mitose. Isso é um blasto. E eu consigo dizer para vocês, pessoal, certo? Isso aqui é um mieloblasto. Ah, eu não escrevo mieloblasto. Lógico, mas você descreve, né? Que, como a professora falou, eles têm grânulos bem fininhos, citoplasma bem um pouquinho mais azul, tem nucleolos evidentes. Muitos vão caracterizar a cromatina como só frouxa, e a cromatina hoje é só frouxa, só densa. Ela é um pouquinho mais aberta. Eu acho que ela é de fina a frouxa. Certo? Mas isso aí é um blasto da linhagem mieloide. Provavelmente nessa linhagem e nessa doença não vai ter blasto da linhagem linfóide, só se for na fase, que a gente não é esse caso, na fase blástica, e transformar para um LLA. Aqui é um LMC, certo? Tem bastonetes de Auer nesse blasto? Eu não estou vendo. Não sei se a professora está vendo, eu não estou vendo. Não, eu não consigo ver, não. Porque não tem, né? Não tem. Isso aqui são grânulos, pessoal. Se você diminuir, você vai ver bem melhor. Aí não estou vendo, não estou vendo, tá vendo? Quando chegar em 100, ó, quer dizer, não tem. Certo? Em outra situação, a gente vai ver mais bastonetes de Auer. Não esqueça disso aqui, não, ó. Por favor. Se você esquecer isso aqui, você esquece da doença, ó. Isso aqui é um basófilo. Toda hora vai aparecer um dito cujo desse aí, um coleguinha desse aí, querendo prejudicar a nossa vida. Como a professora falou, uma lâmina que meio que assusta, né? Para quem não conhece. Vou mostrar uma coisa legal aqui. Acho que a gente já viu esse campo. Estou repetindo. Vou trabalhar com cor, mas vou mostrar isso aqui para vocês também. Ou aqui do lado tem outro, mas um pouquinho mais claro. Ó. Vou descer. Olha a quantidade de célula que tem, viu? Se a gente for desmucar para um momento menor, mas aqui já dá para ver a quantidade de célula que tem, ó. Eu pego vocês e jogo aqui, ó. Uma bomba de canhão aqui. Agora virou bomba de canhão. Ótimo, professor. Vamos lá, que agora a gente tem que destrinchar o que os colegas ainda não conhecem. Ó. Vamos lá para as setas, que ficou um recurso bom. Aqui a gente já tem uma célula de outra linhagem, é um eritroblasto ortocromático. Vamos discutir isso aqui com a professora, mas esse, mesmo pequenininho, esse... Ah, vou botar outra cor. Olha que legal, esse. E não esqueça dos neutrófilos. Vamos para a seta preta aqui, vou botar outra coisa aqui, ó. Aqui o azul, você souber. Pronto. De novo, vai ficar agora, de novo vocês participando, e eu, a professora aqui, né? Alguém já falou aqui, a Selma. Tem eritroblasto ortocromático e granulação. Pode escrever o nome dos leucócitos? Podemos. O nome aqui esse aqui, ó, é um mielócito neutrófilo, certo? Esse para mim também é um mielócito neutrófilo. Vou com a professora com um nucleolo aqui, a gente vai classificar a célula, né? Claramente isso aqui para mim é um blasto, não é um promielócito. Vocês vão ver promielócito com mais grânula. O grânula é um promielócito, a Selma falou. Não, para mim não é não, Selma. Para mim o promielócito tem mais grânula. Certo? Esse já tá em plástico. Você vai ter que ter essas habilidades, dizer sim ou não. O promielócito é bem granular mesmo. É cheio. Daqui a pouco ele aparece. Porque ele tem mais grânula que isso. Né? Voltando a dizer, a gente vai ter que chegar num ponto que vai ter que contar. Esse tem mais nucleolo, ele está diminuindo o grano, então eu vou achar que é um blasto. Se a professora disser que é um promielócito, ok. Isso vai entrar como promielócito. Certo? Não vai mudar muito, porque o que vai mudar aí é se ele tivesse 20% de blastos. Isso, exatamente. Eu ia falar isso mesmo. Para mim, aqui parece que é um pró também, mas Aí, a gente olha o contexto, né? Na verdade, igual como você falou, que vai mudar para o médico, né? Num quadro desse que a gente mostrou já como que está o hemograma do paciente, ele já tem um desvio à esquerda, o que vai mostrar é realmente a quantidade de blasto que você está colocando ali. E aí você vai definir qual é a fase que o paciente está, se ele está piorando, como é que está acontecendo. então, como eu estou dizendo, se é a característica de mais hipergranularidade, vou aumentar aqui para vocês verem, tá bom, ok. Lógico que tem muito grânulo e parece promielócito mesmo.
Mas como tem esses nuclelos um Mas pouquinho mais... ele tem um grânulo um pouquinho mais fino, né? Não tem, não é um grânulo igual de um Pro. Um Pro ele tem aquele grânulo maior e tal. Mas isso é para vocês dizerem, ó, isso aqui, ó, é um mielócito diferente desse. Comecem a comparar. Isso vai ajudar muito vocês aí, certo? Alguém falou aqui, a gente vai seguindo aqui, ó. Blasto mieloide. Pode ser também, certo? Mas volta a dizer, quando aparecer blasto, não vai ser desse jeito. Foi mais como aquele outro. Vamos lá, vou descer. Descer, 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 porque aqui vai aparecer um que vai tirar dúvida. Esqueça esse risquinho aí. Eu acho que vai tirar dúvida de vocês. Vou aumentar a quantidade de sala que tem. Eu vou focar nessa daqui, ó, para a gente discutir nessas daqui, né? O tamanho, e eu vou usar nosso recursozinho da seta, na seta preta, certo? Na seta vermelha, o que a gente está falando, que ele contou 19. Opa, caiu. Deixa eu projetar de novo. Está dizendo que eu não estou conseguindo projetar. Vou pedir ajuda aqui aos universitários, que é a Rebeca. Rebeca, acho que eu vou sair como não roster, né? Deixa eu ver se a Rebeca consegue me colocar de novo como anfitrião. Senão eu não consigo projetar. Pronto, voltou. Vai voltar do mesmo jeito, pessoal. Eu só posso mexer no foco, no ajuste de cor, em tudo que vocês quiserem e também diminuir, porque senão fica muito, 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 muito aqui assim, ó. Vou deixar aí com mais uma seta que eu vou colocar como, não, como se estivesse, não, a gente está no microscópio, né? No microscópio, para vocês e a gente dizer, a professora pode dizer. Aqui eu tenho, vou botar mais uma, me atrevi a colocar mais uma, vou escolher uma cor legal aqui, nota roxa, e mais uma, laranja, para você ver o que é desvio à esquerda. Eu vou contar segmentado, bastão, meta, mielo, e aqui eu vou deixar para a professora, para vocês. Olha como quantidade de grânulo que tem nessa Para célula. mim é promielócito. Isso pela quantidade de grânulos, Olha aí. pelo tamanho do grânulo. O grânulo, como o promielócito, certo? Ele é hipergranular, ele fica com um halo perinuclear. Então, você vai enquadrando dentro do contexto da própria lâmina o que é um promielócito. Esse é o bem clássico, daquele de livro, de Atlas, tal, certo? E olha como eu mostrei, segmentado, bastão, meta, mielo e pro. Um campo só. Se você apertar mais um pouquinho aqui, sai um blasto. Só está arriscada a lâmina, certo? E ninguém, por favor, relatar sobre nuclear em LMC, né? Tem contexto. A LMC não tem nenhuma lógica de ter sobrenuclear, não precisa disso. Eu já vi tem lá o de LMC sobrenuclear, mas não tem significado nenhum, porque não é dessa doença, é só uma célula alisada. Então, foi como você falou, a gente ia ficar o dia todo, vai ficar o dia todinho aqui, eu falo toda vez em LMC. O dia todinho nessa lâmina, cara. Por que pareça, mas olha o basófilo, coisa maravilhosa. É a marca da evolução da doença também, ó. Basófilo clássico, né? Então, cuidado com lâmina que tem muito basófilo, que tem muito segmentado, que tem um pouquinho linfócito, mas que aparece um blasto aqui, que aparece uma célula, um hipersegmentado, faz muito na LMC, certo? E as coisas vão se repetir, mas às vezes aparecem umas aberrações, ó. Tem hipersegmentado aqui, um outro ortocromático. Deixa eu descer aqui que vai aparecer umas coisas bem comuns na LMC em sangue periférico. Nosso foco aqui é sangue periférico. Está focado para mim. Eu só uso o óculos aqui. Agora vem um desafio aí para vocês, pessoal. Primeiro, a quantidade de célula que é gigante, né? Você sai contando aqui, ó. Bastão, bastão, bastão. Segue, segue, segue. Hiper, segue, segue, segue. Aqui, se é metomielo, decida logo, não fique em cima do muro, se está com chanfradura ou não, certo? Bastão. E aqui essas duas, ó. E aí, não são irmãs. E agora? Tá certinha? Sangue periférico. Eu vou dizer, isso aqui não é medula óssea. Por mais que a gente tenha algum conhecimento de medula. E agora? Vamos ouvir os colegas e depois vamos debater aqui. Mielócito
Professor, posso explicar a presença de basófilo no eosinófilo na LMC? Posso. A Selma colocou aqui o que a gente falou. Eu vou falar aqui o que a professora falou aqui. Hipergranular, né, professora? Com halo perinuclear é um promielócito, não é isso? Clássico. Isso mesmo. E Halo aqui, perinuclear, a presença da granulação maior, com os grânulos maiores. tá vendo como o promielócito, pessoal, é diferente de... Às vezes ele fica com o núcleo mais encostado, ou maior, tá? Mas para um blasto, que tá ali em cima tem uma, ele diminui, ele aparece, ó. Para um blasto aqui, ó, ele é muito diferente. Isso aqui é um blasto. Sim. Olha o blasto aqui, ó. Tem tudo num campo só. Opa, deixa eu aumentar aqui. Pronto. Para um blasto, ó, é muito diferente, mesmo um blasto hipergranular, porque ele tem grânula por todo o citoplasma. E esse aqui marronzado, ó, quem já chutou e acertou, parabéns. Mas não é tão fácil, porque ele não é laranja e não tem grânulo tão grosseiro. É um mielócito eosinófilo. Aqui não dá para colocar o que o pessoal fica colocando e dizendo que dá. Não dá para colocar esse eosinófilo em eosinófilo. Não dá. Eu vou ter que abrir uma aba lá e contar quanto tem de eosinófilo em mielócito, que a gente já viu quatro aqui, só nessa lâmina. Então você vê, a gente vai ficar aqui, já são, já são meia hora de lâmina em 10 campos. E olha lá se foi 10 campos. Então, é uma lâmina que vai ter suas nuances. E aí a colega perguntou, por que basófilo na LMC? Deixa eu encontrar um basófilo, que seja para encerrar um pouco, né? Ou ir mais um pouquinho além, mas nem tanto. A gente não consegue. Eu não falei, ó. Vou passando, mas no menor você vê muito mais, ó. Mielócito eosinófilo, e vem mais para cá, e vem blasto para cá, blasto para lá, um blasto aqui, ó. Uma lâmina maravilhosa, com a coloração de eosinófilo mais laranjado. Quanto mais maduro o eosinófilo, mais ele fica laranja. E aí eu vou focar aqui porque a colega falou. Por que eu encontro basófilo na LMC? Por causa da mutação da tirosina quinase, né, descrita, quantidade de plaquetas, 109 mil. Aí vocês já definem um pouquinho do que está acontecendo. A mutação é numa região que favorece, né, a proliferação de granulócitos. O basófilo é um granulócito. Então, essa mutação, ela prolifera todos os granulócitos. A gente mostrou aqui do blasto ao promielócito, mielócito, meta, mielo, eosinófilo, mielo, neutrófilo. Meta, bastão, segmentado, eosinófilo e basófilo. Então, tem todos os granulócitos. É uma proliferação granulocítica de tudo. Às vezes tem até muita plaqueta nas doenças mieloproliferativas. Aí já é outro capítulo e outro momento. Certo? Vou passar mais algum campo para a professora comentar. A gente vai ter que, lógico, vai ter uma hora que vai ter que encerrar, porque não tem como ficar. Vai ficar a noite todinha, até 11 horas da noite aqui. Não vai conseguir fechar tudo. Olha o mielócito central, ó. O núcleo não é cêntrico. Não é, professor? Sim, sim. Ele é menorzinho, tem um núcleo menor. Entendeu? Outra coisa de LMC, ó, é que tem esses hipersegmentados. Ó. E outra coisa de LMC que vocês não estão olhando, mas se for olhar para a série vermelha, ele tem massa em lágrima, porque tem hematopoiesia extramedular. Aí é um estudo. A LMC é um estudo. Você vai pensando e dizendo por que tem isso. Alguém fez alguma pergunta aqui? Quantidade de plaquete. Macroplaquete também? Não. Aqui a gente não vê nenhuma macroplaqueta, não. Não parece ter, até porque tem 109 mil, não tem tanto estímulo para ter macroplaqueta na LMC. Pode ter, mas aí pode ter outra doença. Cuidado, certo? Por isso que a gente fez aquele segmento todinho. Ok? Vamos continuar, professora? Vamos, claro. Posso parar aqui? Pode parar, né? Já deu, já acho que já deu para ter uma noção do que é a LMC, de como que ela é mais complexa, se a gente não tem esse conhecimento de LMC, da diferenciação celular, de como que as células ficam mais displásicas, né, nesse distúrbio medular.
tamanho, granulação. Então, acho que já deu para ter uma ideia de como que funciona. Ótimo. Então, imagine, pessoal. Deixa eu projetar aqui. Voltar para a nossa apresentação. Vou botar aqui. Imagina, deixa eu mostrar antes de mais nada. Você abre uma lâmina, uma caixinha dessa aqui, ó. Aquilo que você viu era uma lâmina de uma doença. Uma lâmina de uma doença. Aqui tem pelo menos, cada lâmina dessa cabe 50. Tem pelo menos 40 com laudos como esse. Vou mostrar um pouquinho mais aqui. E como você deve estudar. Essa caixa cabe 100. Aqui tem 80 sangue periférico. E a gente tem caixa que tem medula, 200 medulas. E aí, a gente pode conversar um pouco agora, né, sobre esse curso que a gente está lançando. É um curso 100% prático, você vai aprender a identificar e liberar um hemograma com achado morfológico de leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda, LLA, LPA, LPA variante. Esses dias eu peguei um colega que mandou bastonete de Auer, promielose com bastonete de Auer, e ele disse que era uma LPA variante. Pelo amor de Deus, lógico que não é, né? Preste atenção a isso, que aí você errou completamente. E Olha que tem como alguns detalhes, né? Tem alguns detalhes que é preciso se apegar para não cometer alguns erros que são muito grosseiros, né? E dentro do curso tem todos os tipos de leucemia, desde as agudas, as crônicas, tem neoplasia, tem policitemia vera, que os meus alunos geralmente têm bastante dúvida também dela, mieloma, linfoma, então vai aprender do zero até fazer o laudo mesmo, até liberar. E dessa forma aqui, mais detalhada ainda dentro do curso, porque vão ter encontros, encontros ao vivo com o professor para conseguir fazer a leitura dessas lâminas. Então, são 4 encontros que vão ajudar, além do grupo do WhatsApp, né? Que o grupo assim, do WhatsApp é o que é o socorro, né? Como você falou. já tem 20 colegas num grupo, e lá já tem 4, 5 colegas dizendo, eu quero ver medula. Veja quem, laudar medula óssea em todas as neoplasias hematológicas. Então, você vai de uma complexidade que quem sabe fazer medula, e hemograma, e gráfico, e todas as doenças, como a professora falou que tem dúvida aí, vai saber fazer, ainda com certificado. Aulas são 4 aulas ao vivo, mais 10 aulas gravadas, grupo do WhatsApp, e no tempo que você está fazendo o curso, você vai poder conversar comigo e tirar sua dúvida em tempo real. Exatamente, que isso que eu acho que também é muito importante. E o curso inteiro, ele hoje, agora, para quem está aqui na live, tem um desconto, né? Para quem fizer a inscrição agora, então é preciso mandar o eu quero lá no grupo do WhatsApp, onde vocês entraram, receberam o link, que hoje ele está com desconto de 297% e 97% à vista. Então, para quem tem dúvida de leucemia, tenho certeza que esse é um curso que vai te ajudar demais com a riqueza de detalhes que o professor aqui explica toda a lâmina, todas as células e mostrando uma a uma, explicando os detalhes, né? E ainda tem os bônus, né? Tem o guia prático de morfologia das células sanguíneas, tem um curso de bioquímica clínica para vocês saberem fazer as associações também, porque aí pega uma lâmina dessa e já começa a associar com os outros analitos, e também o ingresso para o 5º Congresso Brasileiro de Hematologia Laboratorial, certo? É uma oportunidade, né, para conseguir tirar todas as dúvidas sobre os blastos, sobre os desvios também, sobre qualquer tipo de leucemia. É um conhecimento que não tem preço. E olha que a gente está fazendo de 297, mas esse curso, normalmente, como qualquer outro professor, você vai encontrar por 597. Para eu fazer esse curso, eu tive que ir para São Paulo, ficar quase um mês lá vendo medula, para conseguir trazer para vocês esse material, separar lâminas com laudos, são 60 lâminas. Vocês têm acesso a um banco de imagens, já tem 90 imagens descritas e como libera, e vocês vão ganhar também todas essas condições, e R$ 18, pessoal. Você não compra nenhum, a gente fala, né? Você não compra nenhum sanduíche da Subway. Eu fui na Subway, Hum. só de eu olhar, eu ainda fiquei pensando, como eu ganho um pouco, ou senão, como é caro um sanduíche, né? Por quê? Porque na hora deu R$ 35, eu comi o sanduíche de 15, é de 15, é de 15, aquele negócio. Então, veja, se você economizar um sanduíche, ou metade de um sanduíche, você compra um curso.
curso de morfologia, leucemias e linfomas, ao vivo, né? Como a professora falou, aulas gravadas, 3 meses de acesso, medula óssea, sangue periférico, morfologia, hemograma, tem aulas de hemograma, só hemograma na LMA, para você saber o perfil, hemograma na LLA, hemograma na LPA, hemograma na LMC, como foi essa? Hemograma na LLC. Dúvidas com o professor, a gente tem material do lado, dos mini atlas, lâminas, e é só dizer eu quero. Já tem gente dizendo eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, que corra, porque começa dia 5, né, professora? Começa dia 5, então daqui a pouquinho já começam as aulas. Então é importante já entrar, porque hoje é que está com esse desconto. E com certeza, né? Os encontros ao vivo eu acho que são imperdíveis, né? A gente consegue interagir e consegue tirar dúvida em tempo real de todo mundo. Então, lembrando, pessoal, eu estou aqui acessando o grupo. Puf, até agora ninguém disse eu quero. Talvez não tenha entendido que foi no grupo. Dizer eu quero no grupo do WhatsApp, porque senão a Rebeca não vai conseguir passar link, eles não vão conseguir fazer o curso, Isso, certo? quem falou eu quero aqui dentro aqui dos comentários aqui do Zoom, tem que falar lá dentro do grupo para conseguir receber o link, tá? Fala no grupo. Se não conseguir acessar o grupo, eu vou passar um WhatsApp aqui, meu. Falem no WhatsApp, certo? Como o professor uma vez o Rodolfo falou. Vai no meu WhatsApp mesmo aqui, ó. Diz eu quero. Não sei se foi mensagem minha. Opa, deixa eu ver. Pronto, já foi aqui o link, ó. A Rebeca colocou o link aqui, ó. Ou vai nesse link aqui, ó, que já está com desconto. Pronto, melhor ainda. Ou no O grupo aqui, link, o garante link logo. direto para compra. Uhum. Vai, Ivelza, muito bem, já conheço, está sempre participando. A Ana, também a Selma que estava participando, a Ana Maria que está com dúvida da doença, a gente vai explicar a doença. Vai ter cada encontro ao vivo, pessoal, são 2 horas e meia. Às vezes, já chegou a encontros que a gente foi até 3 horas. Então, é importante dizer, eu quero, para a gente situar, saber quem quer fazer o curso, a Cristiane Mendes, eu quero, tem muito material novo. Essa lâmina de LMC aí, a gente tem pelo menos mais 20 lâminas com a mesma qualidade. Fora as outras que a gente tem menos qualidade, mas tem bastonete de Auer, tudo isso, cup like, eu peguei espelho de mão, eu vou mostrar para vocês em LMA. Tem muita coisa rara aqui, certo? É só acessar o link ou mesmo entrar no grupo após a aula e aproveitar, porque só vai durar, né, para quem está nessa aula, né? E a gente pode estender um pouquinho mais, um pouquinho menos, até amanhã, meio-dia, para vocês. Quem não está, infelizmente, vai ter que pagar aí toda hora. E eu vou até falar, professor, uma coisa que uma colega minha do Rio Grande do Norte falou e não está aqui. Mas aí tudo bem, ela pode estar ocupada com outra coisa. É uma tendência. É uma tendência. Preste atenção no que eu estou falando, pessoal. Não vai ficar gravado, mas a aula e o curso vai ficar gravado. E a gente vai ter outros momentos com a professora também. Ela disse: meu chefe aqui do Hemonorte quer que eu leia medula. Ela é farmacêutica bioquímica, como tem muito biomédico. Só que, Arthur, eu não sei. Como é que eu faço fazer um curso presencial? Digo, professora, se você for fazer um curso presencial, ou você vai no seu Hemocentro e o médico treina, que às vezes não tem tempo, ou você paga aí quase R$ 1.000, ou 2.000, 3.000, para viajar para um centro grande, que nem eu fiz, Unifesp, pegar um avião, ficar lá 2 meses, um mês, certo? Para começar a ver megacariócito displásico, isso e aquilo. Aí você vai liberar. É um contexto. Você vai aprender de um curso de 20 horas, aí vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai aprendendo. Que a gente até disponibiliza até o livro do professor Raimundo Oliveira aqui, que ele permitiu, que está esgotado. Mas se você não sai do canto, não vai ler nunca. Então espere, sentado na cadeira, para o seu chefe ensinar você. Ele não vai ensinar, ele já quer você alguém pronto. Então, o mercado quer pronto, seja Fleury, DB, DASA, e é uma tendência que biomédico, farmacêutico, veterinário já é verdade, leiam medula. Se libera ou lauda, ou se assina um papel, ainda não. Farmacêutico já. Então, olha que isso é uma tendência. Então, se a colega perguntou, é porque vocês vão precisar disso aí também. Só para reforçar o eu quero. Isso aqui vai custar menos que um, um sanduíchezinho. Então, fica aí para vocês. Ok? Quem quiser já tem os contatos. Procura a gente no WhatsApp. A oportunidade do Mundo Hematologia, a gente vai ter outros. A gente espera todos vocês nesse segundo MLL. Só tem 2 por ano. Eu não consigo fazer outro. E é verdade mesmo. Certo? E eu vou dar meu testemunho, junto com a professora aqui.
As pessoas ficam sempre dizendo, ah, mas eu já faço pós-graduação, vou aprender tudo. Não vai. Não vai aprender só em pós-graduação. Você não pega isso, você não pegar tudo, mesmo não entrar no Instagram da professora, não pegar isso, não pegar conteúdo aqui e ali, você viu que numa lâmina você se perde. Numa lâmina você se perde. Só que uma lâmina a gente volta a reforçar. É só você e você. A gente não vai estar toda hora com vocês numa lâmina, né, professora? Pois Muito é, bom. que a gente dá um direcionamento, né? Tem vários conteúdos gratuitos, claro, mas o direcionamento com uma ordem, né? Ordenado para conseguir organizar o raciocínio só dentro dos cursos pagos mesmo. Não tem como a gente passar isso em alguns minutos, né? Dentro de um Instagram, dentro de um YouTube, ou a ordem mesmo para vocês conseguirem ter um raciocínio lógico assertivo para conseguir liberar, identificar somente em curso pago, porque é um conhecimento muito rico e muito detalhado para a gente conseguir passar em poucos minutos. Por isso que o curso tem só 2 vezes por ano, né, professor? Porque ele demanda bastante trabalho, então ele é bem rico e com certeza a informação que tem lá não tem pós-graduação. A gente nunca aprende tudo, mas a gente consegue aprender com outras pessoas que trabalham na área, que têm experiências diferentes, para conseguir agregar. Porque às vezes uma experiência que eu tive pode ser o que você vai ter em algum momento que você pegou lá no seu dia, lá na sua rotina, uma coisa muito inusitada e acaba que acontece com você também. Tá. E aí vocês vão ver, medula, bem legal, porque vocês vão ver. Lembrando, a gente estava conversando aqui antes, no começo, sobre inteligência artificial de identificação de células, né? Eles estão vindo no próximo ano com capacidade de identificar e ler, praticamente quase liberar. Quem vai liberar são vocês, medula óssea, já faz líquidos corpóreos, cavitários e hemograma. Então, vai vir uma máquina que ou vai tirar o seu emprego, ou você vai continuar no seu emprego, porque você sabe muito. Você sabe tanto que você vai controlar essa máquina. Ela vai identificar quase 80%, às vezes 70%, 80%, 90%, mas ela demora um pouco e ainda vai ter um tempo para ela viver convivendo com esses microscópios tradicionais que a gente tem, certo? Então, tem isso. Até fora a coloração que a gente vai ter aqui, laudos, todos com diagnóstico, e nesse curso a gente tem esses mini atlas que tem, por exemplo, megacariocítica, tem uma imunofenotipagem, tem coisas que vão um pouquinho mais além. Vocês veem plaquetas gigantes, plaquetas serpentiformes, coisas que aparecem. Você vai trabalhar num centro de hematologia também, ou num hospital, aparecem coisas um pouquinho mais diferentes. Então, esse mundo aí é a oportunidade de vocês aprenderem hematologia e morfologia. Não vai ter outro realmente. Não vou dizer que vai ter, porque provavelmente nem eu, nem a professora, como o professor não tem, ou o professor Márcio, a gente não tem tempo. Tá? Porque a gente não consegue, a gente faz esses cursos. O do Flávio não só vai ter em abril ou maio de 2025. Por quê? Porque o cara não tem tempo de dar esses cursos. Tem tempo real, separar material e tirar dúvida de vocês, ou ficar liberando laudo com vocês, que é o que eu faço. A gente vai manter a parceria com a professora, até gravar aulas conjuntas, que eu acho que é por aí nosso caminho. Agradeço demais a presença dela. A gente colocou o meu Instagram aqui, alguma coisa, mas aqui eu acho que não é bem o objetivo de terminar, mas o conhecimento hematológico está ao alcance da gente. É só a gente querer. Agora, grupo é bom, ficar discutindo essas coisas em grupo é bom, certo? Vamos encerrar aqui, reforçando que só basta você dizer eu quero no grupo. Vamos manter aí até meio-dia, amanhã, eu sei que já está um pouco tarde, para vocês dizerem, ou hoje mesmo, já no link, acesse e garante, certo? R$ 119, R$ 197. Pessoal, sinceramente, toda vez que eu saio da minha casa, eu tenho que botar R$ 100 de gasolina. Eu não sei nem como é de moto, porque eu não tenho moto, que eu tenho medo mortal de morrer. Até em metrô você paga mais de R$ 18 se você for colocar 10 corridas de metrô. Acho que dá uns 18 ou 19. Então, não tem mais almoço de R$ 18, só para vocês terem ideia. Então, você não vai, eu vou perder meu almoço para R$ 18. Não é isso, professora. Então, eu gostei muito da colocação da professora. Se não for um curso pago, é igual você fazer inglês sem pagar. Você não vai aprender nunca. A verdade é essa. Eu faço inglês aí sozinho. Cara, você não, mesmo sendo um gênio, você não aprende. Né? Eu estava vendo hoje a Olimpíada, a colega, a Rebeca lá falando com a Simone Biles, ela não se comunicava com a colega. Então tem isso. Então, a gente espera todos vocês. Quem disse obrigado aqui pela aula de hoje. A gente vai ter outras com a É mágica isso. da professora, e é isso, né? Não vamos prolongar, não.
Senão a gente É fica isso aí. mesmo, obrigada a presença de todo mundo. E até a próxima, né, professora? Até a próxima, gente. Um beijão, boa noite para todo mundo. Boa noite. Tchau, tchau.